Para mim, o cara que é profeta vai na ferida e vai no detalhe. Eu tive 3 sonhos. É muita coisa, é muita coisa. Relógio acelerado. Eu vi autoridades se reunindo, eu vi reuniões. Como se fosse o Procurador-Geral da República. E aí, o anjo dizia assim: Reginaldo, vai se agravar mais. Eu vi documentos. Era uma sala. Mas era tanto documento, e todos eles tinham carimbo, tinha visto. E aí eu vi uma data. Até o dia 16/7/2025, a oração tem que se multiplicar. Porque o Brasil e o mundo todo irá ouvir falar do Brasil. E tudo que tem que acontecer de maneira grandiosa vai acontecer do dia 16 até o dia 16/7/2025, quarta-feira. Eu vi o dedo do anjo apontando para uns documentos. E dentro de uma reunião na Casa Branca, no Pentágono, no FBI. Em viagem aos Estados Unidos, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ameaçou Brasil, China e Índia com possíveis sanções. Pode chegar a tarifa de 500%. Parece que o Fantástico vai fechar sua programação. Meu Deus, eu vejo o nome Fantástico. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Para mim, o cara que é profeta vai na ferida e vai no detalhe. Quando é Deus que fala. Deixando bem claro, eu sou um homem voltado em sonhos. E todas as vezes que eu venho aqui, eu venho contar sonhos. Se eles vão acontecer ou não, cabem a todos os meus seguidores e as pessoas que assistem fiscalizar e tirar as suas decisões. Fazer o seu julgamento. Tá bom? Eu vim aqui eu tive 3 sonhos. Eles ainda estão mastigando no meu cérebro. Pouco dos detalhes que eu tive dos 3 sonhos. Eu digo, Senhor, se um é difícil passar, imagine 3. Aí o Senhor disse, olha, lembre-se que o relógio está acelerado. Então você tem que ser acelerado no espírito. E eu tive um sonho. Foi mais ou menos assim, gente. Eu estava na cama e eu estava sentindo que eu estava sonhando. E de repentemente, eu já não estava... Eu me sentia assim, não, eu acredito que eu não estou sonhando. O que é isso? Porque eu ouvia no meu ouvido bem forte um sussurro. E sentia no meu leito de dormir uma presença. Eu sentia no meu leito de dormir uma presença. E essa presença gigantesca. Sabe aquela presença que você sente assim, sabe que você sente que algo sobrenatural está perto de você? Foi assim que eu senti. E aí eu estava vendo, não é um sonho, isso aqui é real. Tem um anjo de Deus falando aqui no meu ouvido. E aí eu via claramente aquele anjo falando. Dia 10/7/2025, dia 10/7/2025, a partir da tarde, vai ter reuniões. E eu via reuniões. Autoridades se reunindo. Eu via autoridades se reunindo, eu via reuniões. Vai ter reuniões. Tá? Vai ter reuniões. E eu via no sonho, mas era um anjo falando aqui.
quando eu tentava acordar, eu senti que eu estava acordando, mas a voz ainda não parava de falar. Vai ter reuniões. E eu via como se fosse, eu não sei como é o nome do Procurador-Geral da República, não sei como é o nome dele, não. Como se fosse o Procurador-Geral da República, ele estivesse participando de uma reunião. Mas tinha muitas autoridades nessa reunião. Muitas. E aí, continuava ouvindo, e eu via essa possível taxação de 50%, 50%, 50%, e eu via esse nome, 50%, 50%. Aí eu disse, não, 50% está aqui. E aí, o anjo dizia assim, Reginaldo, vai se agravar mais. E eu perguntava o quê? Vai se agravar mais. E o anjo dizia assim, lembra da data 22 de julho, que você disse diversas vezes, tudo que iria acontecer do primeiro dia que você falou. Comecinho do mês 4 de 2025. Muito antes. Que você falou diversas vezes. Lembra que você disse que era até o dia 22 de julho? E eu digo, lembro. Isso se chama precisão, o anjo falou. Quando eu for mandar você falar, você vai falar na precisão. Porque eu sou aquele que assiste diante de Deus e tomo nota de tudo o que tem que acontecer sobre o universo. Eu sou aquele que assiste diante de Deus e tomo nota de tudo que tem que acontecer sobre o universo. E todas as vezes que eu for usar você, eu vou usar com riqueza de detalhes. E vou notificar a você, para você notificar as nações. 14h24, a live começou no dia 10/7 de 2025. E aí eu vi uma data, que é necessário todo mundo orar constantemente. Não vai trabalhar, vai orar. Vai andar no transporte coletivo, vai orando. Vai dirigindo, vai orando. Se costumava ir a um culto, à igreja, não sei, à missa, não sei, uma vez por semana, vá 3. Busque mais a Deus em oração. Busque mais a Deus em oração. Hoje é 10. Vamos lá. Até o dia 16/7 de 2025, o horário são 14h45 do dia 10/7 de 2025. 14h45 do dia 10/7 de 2025. Para que não haja plágio. Então, até o dia 16/7 de 2025, a oração tem que se multiplicar. Porque o Brasil e o mundo todo irá ouvir falar do Brasil de uma maneira gigante. E tudo que tem que acontecer de maneira grandiosa vai acontecer do dia 16 até o dia 16/7 de 2025, quarta-feira. Até o dia 16/7 de 2025, muito obrigado, 03. Até o 16/7 de 2025, quarta-feira. Porque o dedo do anjo apontava por uns documentos. Eu via o dedo do anjo apontando por uns documentos. Eu vi o dedo do anjo apontando por uns documentos. E esses documentos estavam sendo lido e relido. E dentro de uma reunião na Casa Branca, no Pentágono, no FBI, estava lendo e relendo aquele documento e estavam estudando uma data para poder anunciar algo novo e surpreendente, e estava sobre aqueles documentos da qual o anjo estava apontando o seu dedo. E o dedo apontava para os documentos e dizia, até o dia 16, do 7 de 2025, esse documento está sendo analisado para sair a qualquer momento, e uma data sobre eles nesta reunião no Pentágono, na Casa Branca, no FBI, estava sendo para ser liberada ou não. Vai depender de tudo que poderá acontecer até esse dia 16/7 de 2025. Como o anjo diz, eu lhe darei com riqueza de detalhes. Eu lhe darei com riqueza de detalhes o que você está ouvindo agora. Não tenha medo. E eu estava com medo.
pode chegar a tarifa de 500%. Pode chegar a tarifa onde talvez o Lula queira, porque o que o senador falou é o seguinte, vai ser um ultimatum, ou seja, ou você fica com os Estados Unidos ou você fica com a Rússia. Aí eu pergunto pra você, quem você acha que o Lula vai escolher? Vamos lá, agora o mais importante, esse aqui. O Congresso está a ponto de passar um pacote de sanções mais importante na história desse país. Dará ao presidente Donald Trump ferramentas que ele não tem hoje. Uma marreta liberal. Quer dizer, marreta literal. E os grandes ofensores aqui são... Olha quem são os grandes ofensores. Os grandes ofensores aqui são a China, a Índia e Brasil. Vocês estão entendendo? O Brasil é o grande ofensor. O Brasil é o grande bandido nessa história. O Brasil. Por quê? Porque nós temos um desgoverno Lula que está negociando com Irã, com Putin. Quer dizer, ele só negocia com o ditador. Só mesmo os militantes tapados ainda conseguem acreditar no Lula. Ou eles também são ditadores. Eles são apoiadores de ditadores iguais. Olha, tem muitas pessoas que apoiam o Putin. Tem muitas pessoas que apoiam o Xi. Tem muitas pessoas que apoiam o Lula. São as mesmas pessoas. And the big offender here is China, India and Brazil. Os grandes ofensores aqui são China, Índia e Brasil. Pessoal, não é somente o presidente Donald Trump. Tá todo mundo falando sobre isso. India buys oil from Russia cheap and resells it. Índia compra óleo da Rússia, compra barato para vender. Isso é desprezível. That's despicable. I've talked to President Trump. Eu conversei com o presidente Donald Trump. Ele disse na semana passada que é a hora de mudar. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the Ele tentou atrair o Putin para a mesa, table, but my goal mas o meu objetivo é acabar com esta guerra. is to end this war, and the only way you're going E a única maneira que a gente pode acabar com essa guerra to end this war is to get people who prop up é para pegar as pessoas que sustentam o Putin, Putin, make them choose fazê-los escolher entre a economia americana ou ajudar o Putin. between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, Você só pode ter um negociador e esse será o presidente Donald Trump, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end com a flexibilidade máxima para acabar com essa guerra. this war. China, India, and Brazil China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicarem muito. you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. You Congress is fala assim, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Ou seja, a estratégia é o seguinte: nós queremos paz entre Rússia e a Ucrânia. A única forma de termos paz entre Rússia e a Ucrânia é o Vladimir Putin, o ditador de merda, ele se sentir acuado. O problema é que os Estados Unidos e o mundo colocou sanções sobre a Rússia, que está destruindo a economia russa. Mas ditadores como o Lula, ditadores como pessoas da China e etc., eles têm comprado óleo da Rússia. Ou seja, as sanções não estão funcionando como devia, porque esses países estão negociando com a Rússia. Então, agora vai passar no Congresso, isso vai ser bipartidário, ou seja, tanto os democratas quanto os republicanos irão apoiar essa ação, e essa ação é para ir para cima daqueles que estão ajudando o Putin. 500%. Se eles estão preocupados com 50% de tarifa, e vocês viram os togados todos cagados, a ponto de fazer uma carta pedindo pinico, você imagina quando chegarem 500%. Imagina isso. E aí cabe a estratégia da direita, como eu falei para vocês e repito. Na minha opinião, nós temos que deixar bem claro que essas sanções de 50% ao Brasil, a culpa é do Lula. Esse meme aqui, ó. Isso aqui é o problema do Brasil. O problema do Brasil resume-se a isso aqui, ó. Esse é o problema. E daqui a pouco não será 25 mais 25, 50%. Vai ser 250 mais 250 são igual a 500. Você imagina o Brasil com 500%. E aí, o que o senador disse é que essa lei vai passar, ou seja, nós temos a lei Magnitsky, que dá um poder do caramba pro Trump. Essa lei vai dar mais poder ainda ao presidente Donald Trump. E uma vez passando essa lei, o presidente Donald Trump vai dizer para o Brasil, para o Lula, ditador, ou ele fica com a Rússia, ou ele fica com Estados Unidos.
Gente, é impressionante como que um momento que parecia ser tão favorável a esse governo, que poderia resgatar o defunto político chamado Luiz Inácio Lula da Silva, de uma hora para outra vira uma das suas maiores vergonhas. Primeiro, Lula aproveitou esse momento, botou a sua militância, seus influenciadores pagos por agências com dinheiro público para trabalhar. Inundaram as redes sociais com a narrativa, com o discurso de que ele iria retaliar, ele iria peitar de frente o governo imperialista opressor de Donald Trump. Inclusive, esse trabalho feito pela militância da esquerda foi tão bom que uma pesquisa recente mostra isso aqui, ó. 51% acredita que o governo deve retaliar os Estados Unidos por taxas, enquanto 40% acha que não. Obviamente, a população brasileira caiu na balela do Lula, mais uma vez acreditou na nova picanha e o Lula tomou uma decisão. Lembrando, tomou uma decisão que, querendo ou não, foi a mais sensata. Decidiu não retaliar. Só que aí vem um problema. Cultivaram a ideia de que a culpa era do Bolsonaro. Só que o que aconteceu hoje? O presidente da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve dezenas de países do Ocidente, Alemanha, Bulgária, Portugal, Itália, Inglaterra, Escócia, Suécia, Espanha, todos esses países da Europa, inclusive os Estados Unidos, acaba de dar um discurso dizendo que agora são eles que pretendem sancionar o Brasil. Sabe por quê? Porque é o que nós estamos falando há mais de 2 anos. Lula aproximou o Brasil de ditaduras e insiste em financiar ditaduras. Como vocês sabem, Rússia invadiu a Ucrânia, uma guerra que já dura mais de 3 anos e está na hora de acabar. Ninguém aguenta mais. Então a OTAN vai impor sanções a países que estão comprando diesel da Rússia para financiá-la. Países como China, Índia e Brasil, que são os países que mais estão comprando. Essa compra do diesel da Rússia é para financiar. E aí o presidente disse isso aí, ó. With that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you're still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Senator Shaheen. Thank you. Bom, agora a balela, a narrativa do a culpa é do Bolsonaro já não cola mais. Nós estamos falando de dezenas de países, os países democráticos, decidindo sancionar, aumentar tarifas contra China, Índia e Brasil por estarem financiando uma ditadura. Porque a Rússia é isso, a Rússia é uma ditadura, todo mundo sabe que lá não tem eleição, uma ditadura que invadiu um país amigo, né, que agrediu um país amigo e não quer aceitar a paz. Então Donald Trump falou que ia sancionar também esses países e agora a OTAN também entrou. Não tem como mais eles quererem levantar a bandeira de soberania. Porque o que está acontecendo? O mundo está se virando contra o Brasil. E o mundo não está fazendo isso por causa de Bolsonaro ou por causa da ditadura do STF, não. Está fazendo isso porque o Brasil está defendendo terroristas, está defendendo país terrorista, está defendendo ditador. Só a escória da humanidade. Não dá mais para continuar desse jeito. Lula está levando o Brasil para o buraco. Mas não é um buraco econômico apenas da nossa nação, não. É um buraco internacional. Somos vistos hoje como um país que apoia terroristas e ditaduras. Parabéns para vocês que fizeram ele. Problema, não tem como mais jogar essa balela de que a culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com o fato do Lula estar comprando diesel da Rússia, sendo que a Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos. Os países da Europa querem acabar com a guerra e decidiram que vão sancionar o Brasil. Fazer o quê? Então, perderam, acharam que ia diminuir a reprovação, que a aprovação ia superar a reprovação. Não conseguiu, não deu certo. O povo pediu pro Lula ir lá e retaliar. Lula decidiu que não vai retaliar. E querendo ou não, nessa parte eu concordo. Porque retaliar os Estados Unidos implicaria sanções ainda piores ao Brasil e complicaria ainda mais a nossa economia. E agora nós estamos enfrentando uma possibilidade de sermos sancionados pelo mundo democrático. O amor voltou, a democracia venceu. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria.
e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.